Bom dia, Oitavo. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que todos estejam com saúde. Espero que todos os seus parentes, mais velhos, mais novos, estejam todos saúdes, com uma saúde bem inteira. Gente, então, eu já tô dando início meio que ao barroco, a todas essas coisas que aconteceram bem quando no descobrimento, que vocês já estão ligados no que eu tô falando. Hoje eu vou dar uma pausa sobre falar sobre artes, artistas e sobre coisas feitas em data X. Ainda vai ser sobre uma data particular, que vai ser bem no início do nosso descobrimento para uns e invasão para outros. Mas na verdade hoje eu quero falar sobre cultura brasileira, mais especificamente esse lado da história que foi Brasil Colônia, e como na verdade nossa cultura nasceu, ou pelo menos nossa cultura moderna nasceu, porque sabe, tudo isso que é ser brasileiro ou não é ser brasileiro. Primeiro, antes de mais nada, eu queria muito que vocês fizessem a pergunta: o que torna vocês brasileiros? Mas é só uma pergunta para vocês ficarem na cabeça de vocês enquanto a aula vai rolando, porque é uma pergunta muito complexa essa, o que torna a gente brasileiro, porque a gente não sabe basicamente, porque são traços que já nascem com a gente, são partes ou meio que costumes que a gente já carrega quando criança. Então, basicamente, hoje vai ser uma aula sobre o início da nossa cultura, ou basicamente como nossa cultura nasce, como nossa cultura se desenvolve até hoje, ou pelo menos como ela foi formada. Antes de mais nada, eu queria que vocês prestassem atenção, ou tivessem ideia de como a gente é visto do lado de fora, principalmente quando o Brasil foi descoberto ou invadido, dependendo da sua opinião. Como o mundo começou a enxergar o Brasil, como o mundo começou a enxergar essas terras aqui. Primeiramente, é lógico que a gente tinha nossos índios, e os portugueses eram uns bandos de fresco, opiniões à parte, mas basicamente boa parte da nossa cultura, boa parte do povo indígena que ficava aqui teve uma péssima fama pejorativa de canibais. Não vou dizer que nenhum índio aqui praticava um certo nível de canibalismo, mas existia toda uma certa cultura, uma certa ritualística para gerar isso. Eles não só viam, matavam e comiam qualquer ser humano que era inimigos dele. Existia todo um processo de fazer guerras, porque também nossos indígenas faziam guerras entre si. E quando pegavam os soldados, eles só comiam os soldados mais fortes do lado inimigo, e não comiam tudo. Não era como se eles, sabe, saciavam a fome comendo outros seres humanos, né? Só para dizer que existia, mas não existia dessa forma que, por exemplo, era muito retratado aqui. Gente, esse desenho tem quase 500 anos. Isso aqui era basicamente um desenho de histórias que eles contavam de livros falando sobre o Brasil, por exemplo. Falando que aqui só tinha canibais, que existia uma série de selvagens, e você tem que ter cuidado ao pisar em terras brasileiras, porque eles vão te decapitar, vão te cortar todos os seus membros e são selvagens, que são demônios e tal. Isso também incentivou muito a catolização e um pouco do extermínio dos nossos indígenas. Foi também muito partido disso, que eram animais desenfreados, assim, em pessoas com demônio no corpo, e nananã. E como vocês podem ver nessas ilustrações, parece que realmente nossos indígenas eram os animais dos animais, e comiam e tá aí. E houve realmente, eu tô mostrando isso porque mais para vocês terem uma noção da certa demonização que é gerado no povo brasileiro, como nós temos, principalmente uma coisa que a gente carrega até hoje, como se a gente fosse pessoas menos civilizadas ainda, ou como se o brasileiro, ou até mesmo todos os povos latinos, fossem menos civilizados que os outros, sabe? Da linha do Equador para cima, que é as Américas, Canadá, Estados Unidos, Europa, Rússia, esses lugares aí. Eu sei que eu citei continentes e países. E gente, consideravelmente nosso Brasilzinho, ele foi formado basicamente por 3 culturas. Não que existisse outros povos além dessas 3 culturas povoando o Brasil, mas a nossa forte tradição é meio que dessas 3 culturas. Eu vou falar com propriamente a que veio para invadir ou para colonizar, que é a portuguesa. Eu já mostrei essa imagem, é só para vocês terem noção que basicamente o barroco, que é essas igrejas, ou pelo menos boa parte no início da nossa arquitetura, foi traga pelos portugueses, é lógico.
Aqui é só mais imagem que eu já mostrei pra vocês sobre o nosso barroco também, que é basicamente, gente, boa parte da nossa cultura, boa parte dos nossos feriados, principalmente boa parte das nossas construções. Isso aqui é basicamente também pra mostrar pra vocês que foram os portugueses. Isso aqui é a imagem de um artista mais contemporâneo, mas eu estou mostrando essas imagens para também dizer que nem todos os portugueses eram um bando de pessoas ricas querendo só matar índio, escravizar negros e tomar a terra dos outros. Existia uma série de trabalhadores também entre os portugueses, e eles influenciaram muito também como a gente lida com o campo e como a gente lida com arado, essas coisas, e fazendas. Portugal sempre foi um país, também na Europa, gente, conhecido justamente para sua plantio, ou pelo menos ser um país bem mais rural, entende? Isso também, e essas características rurais também foram transmitidas para o Brasil, tanto que a gente é um país muito, a gente ainda é um maior produtor de alimentos. Isso aqui é só para ilustrar mesmo, gente. E é basicamente, o resto das coisas que os portugueses trouxeram foi basicamente, eu vou te chamar de avanços, que foi justamente a industrialização e botar meio que o Brasil na visão geral, assim, dos continentes. Mas é basicamente essa contribuição que os portugueses fizeram para a nossa cultura, além de trazer, tipo, sabe, religião. Também esses outros povos que eu trazer mais, mas principalmente arquitetura e principalmente agropecuária, digamos assim, porque Portugal sempre foi um país muito rural. Tá, o outro povo, que eu acho que vocês também já são de cara saber, são nossos indígenas. Isso aqui é só um jarrinho aqui. Gente, eu contribuo tudo que, basicamente, boa parte da nossa culinária aos indígenas. Porque basicamente toda a nossa culinária é baseada numa dieta indígena. Basicamente, por exemplo, o arroz e feijão, ou pelo menos como a gente prepara o arroz e feijão, é muito derivado de como os indígenas preparavam o arroz e feijão. E é claro que foi modificando com os anos, mas tanto os portugueses quanto os africanos, claro que comiam os outros cereais, mas o arroz e feijão é muito brasileiro e é muito indígena. Não só também o arroz e feijão, também tem a tapioca, tem o milho, tem uma série de outras, a mandioca, por exemplo, que é um prato muito brasileiro, é completamente dos indígenas. Na verdade, boa parte da produção de alimentos, esse que eu já mostrei pra vocês também, essas imagens, só pra ilustrar mesmo. Boa parte da nossa alimentação e boa parte também da nossa medicina, principalmente que envolve com ervas, com outras coisas semelhantes achadas na natureza, vem muito dos indígenas. E principalmente o costume de tomar banho todo dia, também é dos indígenas. Pra vocês verem quem não é civilizado agora. Mas eu acredito que boa parte da nossa comida, boa parte da nossa alimentação, boa parte da nossa cultura gastronômica vem diretamente dos indígenas. E o que não vem dos indígenas vem desse último povo que eu vou apresentar pra vocês, que são os negros. Que são, tipo, essa população. Porque normalmente boa parte dos indígenas, como eu falei na aula de cultura indígena, se recusou a ser escravo dos portugueses. Os portugueses fizeram o quê? Mataram boa parte dos indígenas. Só os indígenas que ou conseguiram fugir, tipo, ficar mais isolados assim, ou que realmente se renderam. Os negros. Por que eu tô falando isso? Porque os negros tiveram uma boa participação na construção do país, porque justamente boa parte dos anos, principalmente dos anos iniciais do Brasil, foram de escravidão, esse que eu falo que foi um dos crimes mais cruéis da humanidade, mas isso fica para outra aula. É só para dizer também a contribuição dos negros. Os negros também contribuíram muito para nossa culinária, tanto que já é meio que já tradicional a feijoada, boa parte dos doces. É só ir pra Bahia, gente, que vocês vão ter, tipo, toda uma geração culinária, passar de gerações, gerações. Mas os negros também contribuíram para muita coisa. Mais pra frente na arte contemporânea, com as máscaras deles, que vão encantar todo mundo, meu Deus, com esse tipo de construção de imagem, e principalmente no Brasil com a nossa música. Principalmente, eu acredito que toda a nossa música é descendente de negros. Toda a construção da musicalidade brasileira, da cultura musicalidade brasileira, veio dos negros. O samba, o rap. É claro que o rap nasceu nos Estados Unidos, mas o nosso rap ele também é muito respeitado, ele é muito grande também. O funk veio diretamente dos negros. O samba, eu já falei. O pagode também veio diretamente dos negros.
qual outras? E basicamente todos esses ritmos que normalmente circulam pelo Rio de Janeiro. O bolero, é porque eu esqueci agora, que é o samba, pagode. É, bem esses ritmos musicais mesmo, o funk, o rap, o reggae. É claro que também vem de outros países, mas basicamente pra mim toda a nossa musicalidade, o axé também, o axé é completamente brasileiro, é completamente negro, que o axé começou também na Bahia, começou no Nordeste, depois foi espalhando pros outros estados brasileiros. E é isso, gente, toda a nossa construção, da nossa identidade. Eu espero que vocês tenham uma valorizada a mais sobre todos esses povos que nos construíram e como construíram nossa identidade. E é isso, porque essa sala já tá ficando muito longa. E a atividade de hoje vai ser também particularmente simples. Eu só quero que vocês façam um desenho, só que vocês vão ter que escolher entre os africanos, negros ou afro-brasileiros, entre os índios ou portugueses. Vocês vão fazer um desenho sobre uma contribuição que você acha que um desses povos deu. Só precisa fazer um desenho. Você precisa escolher entre negros, índios e portugueses. Dessas 3 opções, você vai escolher uma e fazer um desenho sobre as contribuições que esse povo fez pra cultura brasileira. Beleza? Só lembrando que qualquer dúvida também vai ter o nosso encontro com o Matt e eu explico direitinho lá no mural de atividades. Beleza? Até a próxima.